chegou a hora de um dos requisitos que eu estava mais ansioso, que é para explicar para vocês algumas epidemias, pandemias que a gente já teve no mundo, certo? Estava muito ansioso por esse requisito e hoje estou usando a camisa dos jovens adventistas, do Clube de Jovens da Igreja Central de Lagarto. Clube de Jovens que eu participei, minha equipe era azul. Ok? Vamos lá. Requisito 6 fala assim, ó. Escolha da lista abaixo 2 doenças e diga quando aconteceu, quantos foram infectados, qual era a maneira de contágio, quais eram os sintomas, encontraram cura, quais foram os cuidados de biossegurança. Lembra biossegurança que eu falei, que são aquelas ações que são feitas para tentar prevenir, para tentar controlar a doença, lembram? Então, quais são as ações, quais são os cuidados de biossegurança que foram feitos de cada uma? E as doenças são peste negra, varíola, gripe espanhola, tifo e gripe suína. Vamos ver cada uma delas. A primeira, muito interessante, é a peste negra. A peste negra tinha um nome que era peste bubônica, porque no corpo era formado umas inchaços que eles chamavam de bubões. E aí desse nome bubões ficou a peste bubônica. E por que peste negra? Ou peste bubônica? Não, o nome da doença era peste bubônica. Peste negra é porque aconteceu uns 3 surtos, 3 pandemias dessa peste bubônica, e uma das pandemias ficou conhecida como peste negra. Então, em um período da história do mundo aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez em outro momento, aconteceu a terceira vez em outro momento. Nessa segunda vez que aconteceu, foi muito grave mesmo no mundo todo. E aí essa aqui, desse segundo momento, ficou conhecida como a peste negra. Quando ocorreu? Foram entre os anos de 1346 e 1353, onde mais de 180 milhões de pessoas foram infectadas, entre as pessoas que acabaram morrendo também. Então é muita gente. Vocês imaginem que 180 milhões de pessoas em uma época que a população não era tão grande como é hoje. Hoje nós estamos com a população enorme. Naquela época era menos. Então 180 milhões era muita gente para a época, né? A forma de contágio era uma bactéria chamada Yersinia pestis, que se instala nas pulgas. A pulga contamina o animal e o animal contamina o ser humano. Repare que sequência, né? Só que naquela época eles não tinham essa noção. Então eles tentaram tratar de todas as formas diferentes. Já eu vou explicar, ok? Os sintomas da peste negra eram inchaços na região da virilha e na região das axilas em homens e mulheres. Eles chamavam de bubões, alterando os aspectos depois para uma mancha negra ou lívida em todos os lugares do corpo. Então depois desses inchaços começavam a aparecer manchas bem escuras mesmo, como se a região estivesse necrosando. Então bem preto mesmo, como se aquela região morreu. A cura. O declínio contínuo da doença ocorreu através da melhoria das condições de higiene, de moradia, antes de madeira e telhado de como para a construção de alvenaria. Então eles melhoraram, só quando as pessoas começaram a melhorar as condições sanitárias, foi que foi melhorando. Enquanto isso eles não acharam a cura naquele período. A substituição do rato preto pelo rato cinzento, porque o rato preto tinha mais propensão a pegar aquele tipo de pulga que fazia transmissão, e o outro tipo de rato não. Então quando o outro rato começou a não ter tanto dele e ter mais do outro tipo de rato que não pegava tanto essa pulga, então começaram a diminuir também a forma de contágio, né, das pessoas. E a resistência genética crescente da população também contribuiu. Porque quando a pessoa ela começava a criar uma resistência já, entendeu? Quando tinha contato, começava a criar uma resistência àquela doença. Que é o que acontece com todas as outras também, vocês vão perceber isso. Os cuidados de biossegurança que eles fizeram era o distanciamento das pessoas contaminadas, era só o que eles sabiam de certeza. E agora vocês vão ver algumas curiosidades que eu vou contar para vocês.
A primeira curiosidade, a primeira foto que eu... Não, vou contar logo essa foto do meio. Essa foto do meio eu coloquei é a foto da bactéria Yersinia pestis. Ela é que contaminava a pulga e a pulga também contaminava... Perdão. Essa é a foto da pulga que está contaminada com a bactéria e essa pulga contaminava o animal e o animal contaminava o ser humano. Tá certo? Vamos lá, me perdoa por essa. Aqui está uma foto que está mostrando muita coisa na foto. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Aqui está o pessoa doente. E aqui está mostrando, de um lado, o contágio. Olha lá, a forma de contágio que envolvia o animal, envolvia o rato, envolvia a pulga do rato. Aqui está o médico cuidando, que eu vou falar sobre os médicos. E as pessoas rezando por ela, porque acreditavam que podia ser algo espiritual. Eles não tinham muito conhecimento de ciência, então eles só tinham conhecimento de religião. Era o máximo que eles tinham. Nem investimento na área da saúde não tinha nessa época. Aqui outra pessoa rezando por ela, orando por ela, né? E aqui é a foto do médico. Olha essa foto. Eu não sei se vocês têm medo, eu morro de medo dessa foto. Mas é que era um médico da época, vocês sabiam disso? E essa foto é muito famosa. Quando você fala em peste negra, você vai ver essa foto, porque essa foto aqui era a foto de um médico, dos médicos. Os médicos usavam essas roupas, porque eles acreditavam que com essa roupa, ele se protegia da doença. Protegia a cabeça com o chapéu, protegia o rosto com a máscara, protegia o corpo todo com uma manta, a roupa cobria toda a região da mão, também a região dos pés, era tudo coberto, nada ficava descoberto, porque eles não queriam de qualquer maneira entrar em contato. Aí você me pergunta, e por que esse bico? O bico é porque eles acreditavam que essa doença era transmitida através da inalação, era pelo cheiro. Então, inicialmente, eles acreditavam isso. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma máscara em que tinha um bico longo e na frente desse bico tinha um monte de ervas, uma combinação de ervas que eles achavam que o ar entraria, passaria pelas ervas, seria desinfectado e quando a pessoa respirasse, quando o ar chegasse, já não estaria com a doença. Então era uma crença da época, que depois eles viram que não tinha nada a ver. Mas era uma crença deles que eles fizeram. Essas ervas que eles colocavam no bico, era mais de 50 ervas, era um misto de ervas, que eles acreditavam que essas ervas podiam purificar ou matar a doença antes de contaminar o médico, ok? Por isso que aí ficava essa máscara horrível. Segunda doença é a varíola. A varíola tem registros de que no século III algumas múmias foram encontradas com varíola, ocorrendo ao longo da história surtos, lembra que é quando acontece de uma vez só muitos casos em um lugar que não tem muitos casos e assusta todo mundo, que não estava sendo esperado, até o ano de 1777, ano do último caso sendo erradicado em 80 pela OMS. Essa doença foi erradicada porque foi descoberta a cura. Tem um antiviral que combate, uma vacina que combate a varíola, certo? A gente vai ver já já. A forma de contágio é o contato com a pele, objetos contaminados ou fluidos corporais, como a gripe, certo? Infectados. De morte nesse surto foram mais de 50 milhões por ano no século XX e em 1967 ainda ocorriam 15 milhões de casos por ano. Até recente, assim, o pessoal antigo, seus avós ainda pegaram uma época que muita gente morria de varíola, certo? Sintomas: febre, vômito, seguida de formação de úlceras na boca, erupções cutâneas na pele, que evoluíam para bolhas características repletas de líquido com depressão ao centro. A determinado momento, as bolhas ganhavam crostas, desprendiam-se, deixando cicatrizes na pele. Então aqui na foto está uma criança que pegou varíola e aí ele começa a surgir bolhas, até que ele fica todo contaminado, cheio de bolhas. São muita bolha pelo corpo todo mesmo. E nisso dá febre, fica vomitando. E aí começa a fazer cascas com aquelas bolhas. E aqui tá a da bactéria, viu? A cura, como eu disse, descobriram a vacina.
Então, a gente já toma vacina, por isso que não existe mais essa doença no mundo. Quando você nasce, você toma a vacina da varíola, ok? E os cuidados de biossegurança que eram feitos na época era evitar o contato com as pessoas e o contato com os objetos que as pessoas tinham. Cada um tinha o seu objeto naquela época. Gripe espanhola, letra C, ocorreu de janeiro de 18 a dezembro de 20. Preste muita atenção nisso. Não sei se você lembra essa data. Quem é sétimo ano, oitavo ano, nono ano, já deve ter ouvido falar dessa data aí, hein? 1918 até 1920 aconteceu o que no mundo? Primeira Guerra Mundial. Estava no período da Guerra Mundial e surgiu a gripe espanhola. O contágio... antes de eu falar sobre o resto... O nome gripe espanhola não é porque ela veio da Espanha, nem porque tem nada a ver com a Espanha. É porque nesse período eles estavam em guerra mundial. E aí, a guerra envolvia vários países e ninguém queria... E estava acontecendo essa gripe matando um monte de gente, matando geral. Só que ninguém queria dizer que estava tendo isso no seu país, porque... era como se você tivesse assumindo que o seu país estava fraco na guerra, entendeu? Então ninguém queria dizer. E a Espanha, ela não se meteu na guerra, ela ficou neutra. E aí, então a Espanha que ficava dizendo, gente, aqui está acontecendo uma gripe que está matando um monte de gente. Os repórteres fazendo manchetes, jornais e divulgando que estava tendo, falando com o povo para tomar cuidado e tal. Só que os outros países tudo calado, todo mundo calado, que ninguém queria dizer isso, porque eles estavam no meio da guerra. Aí, como a Espanha era a única que estava falando sobre isso, começaram a chamar de gripe espanhola, porque era como se a Espanha estivesse fazendo um alarde onde não tinha, só que na verdade tinha isso, né? E estava matando muita gente mesmo. Contágio, contato com a pele, objetos contaminados e fluidos corporais. Você lembrar do coronavírus, você vai lembrar dessas que eu estou falando. Contato com a pele, quando a gente entra em contato com coisas de outras pessoas que estão. Por quê com a pele? Porque quando você passa a mão na boca, coça o olho, espirra, faz qualquer coisa e depois você toca na sua pele, ou até mesmo no lugar que você está, você acaba tem vírus na superfície também. Então quando outra pessoa toca e depois às vezes ela coça o olho, coça a boca, faz qualquer coisa, acaba transmitindo, né? Então toda vez que tiver isso, você já lembra desse daí. Fluidos corporais, é isso daí, é espirro. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Números de casos, infectou 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. Você tem uma noção disso? Sintomas: gripe causada pelo influenza vírus H1N1. Esse vírus é brutal, viu? Ele vai aparecer de novo em outro, levando a pneumonia e morte. Ele era muito fatal. Cura: há uma vacina para prevenção dessa gripe. Já foi descoberta depois. Cuidados de biossegurança: proteger a boca ao tossir e espirrar. Era a única instrução que poderia ser dada na época. Aí aqui há algumas fotos que vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Primeira foto, primeira foto que eu vou mostrar é essa daqui, ó. Essa daqui é uma charge em que ele tá brincando, saiu no jornal, mangando, como dizendo assim, o paciente chegou pro médico e diz assim, como é que eu posso, eu vi sobre uma gripe, como é que eu posso me prevenir? Aí o médico diz pra ele, pare de assistir jornal. Por quê? Porque eles não queriam dizer na época que estava tendo essa gripe. Era como se hoje em dia algumas pessoas dizem, não assiste o jornal, isso é invenção. Só que a gente está vendo que não é invenção, tem muita gente começando a morrer. E cada vez os lugares que não tomam os cuidados, começa a morrer muita gente. A gente às vezes não sente, só sente quando alguém da nossa família, alguém próximo acaba morrendo, né? Então a mesma coisa aconteceu nessa época, eles começaram zombando. Depois que eles viram que o negócio era tão sério, que isso daqui, sabe quem era? Foi nosso presidente. Ele tinha sido presidente, foi reeleito e não chegou a assumir a reeleição porque ele morreu. Ele morreu de gripe espanhola. Então quando eles viram que o negócio era sério, eles lançaram cartilhas, começaram a divulgar. Aqui é uma cartilha divulgada no jornal, conselhos ao povo. E aqui está escrito o que o povo deveria fazer: lavar as mãos, não entre em contato com as pessoas, tente não sair de casa. Esses mesmos conselhos que estão sendo dados hoje, alguns começaram a ser dados naquela época. Então só quando eles viram a gravidade, porque até então eles brincavam, tinham muita piada sobre isso. E aqui, ó, era como era atendido.
Por quê? Porque eles não tinham as condições de segurança e acabou acontecendo isso. E hoje o coronavírus, nosso medo é que aconteça isso. Muitas pessoas acabam sendo infectadas de uma vez e a gente não tem o suporte para atender. E muita gente morreu por causa disso. Naquela época, infectou 500 milhões de pessoas. Era muita gente em relação à população da época. Muita gente morreu mesmo. Muita gente mesmo. De vários países. Foi uma pandemia global. Se espalhou pelo mundo todo. Porque, como estava em guerra, então muita gente era infectada e transmitia para outro que voltava para casa e levava para sua família, entendeu? Então, teve contágio no mundo todo. De pessoas que estavam na guerra espalhando o mesmo vírus pelo mundo todo. Esse foi a gripe espanhola. Tifo, a primeira descrição dele foi em 1528, mas o principal surto dele, a principal epidemia, eu não sei se foi pandemia, foi na Segunda Guerra Mundial, em que estava tendo muitos casos no mundo, e aí eu vou dizer depois o que aconteceu mostrando nas fotos. Contágio. O contágio do tifo é pela bactéria chamada Rickettsia, que se instala nas pulgas e nos carrapatos. Lembram de alguma coisa? Que contamina os animais, principalmente roedores e felinos, coisas que tinham muito na casa das pessoas. Ratos, gatos e outros tipos de roedores também, viu? Porque aqui no nosso país é mais esses, mas tem outros países que tem. Esses é que transmitiam para o ser humano através do piolho que a gente pegava. O gato contaminava o piolho, nosso piolho humano, e o piolho humano, quando ia para a pessoa, começava a coçar, a pessoa coçava, aí com a feridinha que era aberta na cabeça da pessoa, o piolho ia lá e depositava as larvas que estavam contaminadas com a bactéria, entendeu? Era assim que era contaminada a pessoa. E tiveram muitos casos desse porque não tinha tanta condição de higiene na época. Número de casos, não tem um registro específico dessa doença com a quantidade de casos, mas eles sabem de uma coisa, que 40% das pessoas que pegavam morria, quase metade das pessoas que pegavam a doença morria. Então eles tinham um medo fatal dessa doença, que você pegar, a chance de você morrer é quase metade. E não tinha idade não, viu? Vocês vão ver já. Sintomas: febre, dor de cabeça e exantema. Começavam a aparecer manchas no corpo. E aí disso ia progredindo, ia piorando, a pessoa morria. Não era isso só e a pessoa já morria, não. Começava a piorar. Esses eram os primeiros sintomas só, ok? Cura: só existe a vacina para um tipo de tifo. E mesmo assim ela não é muito encontrada. Até hoje, viu? Cuidados de biossegurança. Na época, eles pediram a medida de higiene. Então, quando eles melhoraram a higiene, começaram a diminuir os casos. Porque piolho, se você controlar os piolhos, você não vai ter esse caso, entendeu? Prevenindo a diminuição, a exposição dos organismos transmissores, que eram os piolhos de corpo, os ácaros e as pulgas. Então, você mantendo a higiene da casa, mantendo a higiene pessoal, você praticamente não pegava, né? Se todo mundo fizesse isso. Aí agora vamos às fotos. Esse daqui é a foto de um piolho, que era o que contaminava o ser humano. Essa menina aqui é Anne Frank. Eu não sei se vocês já viram, tem um filme dela que chama O Diário de Anne Frank. Como eu disse para vocês, o principal surto dessa doença aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas estavam a todo vapor, né? Os alemães nazistas a todo vapor, dizimando os judeus. E essa menina, ela estava na Alemanha e ela tinha descendência judaica. Então a família dela estava sendo perseguida, e a família dela estava escondida em um lugar. Aí ela começou a escrever um diário do que ela estava passando, as angústias que ela estava vivendo. E até que alguém acabou entregando onde eles estavam. E a família dela foi levada, ela foi presa, torturada e foi morta. Só que quando ela estava sendo torturada, quando ela estava sendo morta, ela estava com tifo. Entendeu? E ela descreve várias coisas, isso no diário dela. Só que o diário dela ficou lá escondido. Alguém
que tinha ajudado eles a se esconderem, escondeu o diário. Depois esse diário foi encontrado e foi divulgado. E hoje é um dos livros mais vendidos do mundo. Virou filme em 1957, se eu não me engano, e ganhou 3 Oscars esse filme. E Anne Frank é muito conhecida. E esse daqui é outra foto que era o seguinte: durante a Segunda Guerra, alguns médicos conseguiram salvar muitas pessoas porque eles enganaram os soldados alemães dizendo que as pessoas estavam com tifo. Então eles estavam com tanto medo, porque como eu disse pra você, essa doença é tão mortal, eles estavam com tanto medo que eles então tá certo, deixa eles aí, não, a gente vai chegar perto não, para não se contaminar. Só que o que aconteceu? Eles começaram a desconfiar de uma coisa: aquele povo que tá com tifo lá, que os médicos disseram, eles não estão morrendo. Então o que está acontecendo? Eles mandavam médicos para ir lá. Aí os médicos que estavam escondendo o povo faziam um monte de lugar sujo, colocavam algumas pessoas lá para dizer que aquelas que estavam doentes, entendeu? Que estavam morrendo, estavam quase morrendo. Só que na verdade tinha muito mais gente escondida. Inclusive muitos judeus se esconderam nesses esconderijos, mesmo não sendo para judeus, mas alguns aproveitaram e se esconderam porque eles preferiam correr o risco de pegar tifo, que não eram os médicos que estavam tentando salvar as pessoas. Eles preferiam correr esse risco do que ser pegos pelos alemães. Então é uma curiosidade que ajudou a salvar muita gente, essa doença também. E a última doença é a gripe suína. Gripe suína ocorreu em 2009, é a mais recente. A forma de contágio é a mesma da gripe, certo? Com pele, objetos contaminados, compartilhados e fluidos corporais. Teve mais de 50 mil casos e os sintomas eram febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares, dor na garganta, fraqueza, diarreia e vômito. A cura foi descoberta uma vacina logo depois, mas até descobrir essa vacina, muita gente acabou morrendo. Os cuidados de biossegurança: hábitos de higiene, como lavar as mãos, evitar contato com os olhos, as mesmas que a gente está vendo agora, né? Nariz, boca, usar lenços descartáveis ao tossir e espirrar, evitar aglomeração em ambiente fechado, hidratar-se, tomar muita água, alimentação equilibrada, atividades físicas, evitar sair de casa se tivesse contaminado. E o período de incubação da gripe suína era 5 dias. 5 dias a pessoa já descobria se estava, de tão perigosa que ela era. E ela também foi chamada de gripe A, gripe suína. E o vírus era H1N1. Então muita gente conhece por um desses 3 nomes. E aqui a gente vê que tem vários cartazes, porque é uma coisa mais recente, tinha muito acesso à comunicação, internet já se difundindo, né? Muita gente já tendo acesso à internet, televisão, rádio, jornal, revista. Então materiais didáticos foram feitos, então é muito mais fácil de ser